Bom, irmãos, eu quero hoje ministrar uma palavra que quero falar com você sobre o poder da pressão. E sabe, às vezes a gente passa situações na nossa vida que a gente cria um cenário na nossa mente, um cenário ideal. Tipo, eu quero aquele cenário que assim, eu quero ver minha conta cheia de dinheiro, amém? Eu quero ver a minha família, meus irmãos todos saudáveis. Quero ver meus filhos tirando boas notas na escola. Quero ver o Corinthians ficar no topo da tabela, invicto. Quero que minha sogra vá para a China. Tipo coisas assim que são ideais, né? Seria um sonho esse tipo de coisa, mas nem sempre a gente consegue esse tipo de coisa. Mas a gente sonha, né? São sonhos que a gente coloca e, na verdade, no fundo, a gente quer viver uma vida sem pressão, né? Porque as coisas exigem, a vida diária exige isso da gente. É pressão daqui, pressão dali, pressão na escola, pressão na faculdade, na célula. Mas a gente idealiza um mundo, um cenário que a gente não tivesse luta. Mas eu quero te falar, existe um poder na pressão, existe algo bom na pressão. E eu queria ensinar você, através da palavra hoje, que a realidade é que nem toda pressão é ruim. Existe uma pressão que vai te fazer bem. Você sabe, a pressão é aquilo que vem contra a sua vida, e você se sente às vezes meio sobrecarregado, esmagado com aquela situação. Nós chamamos aqui na igreja de adversidades, é o que a Bíblia fala, lutas, né? E hoje nós vamos ver o poder dessas lutas, o poder da pressão. Porque se você estivesse confortável o tempo todo, se tudo estivesse bem, né, como eu acabei de te falar, o tempo todo, você não teria chances de alcançar potenciais maiores, níveis maiores que Deus tem para você. Então, quando você enfrenta esses desafios, essas coisas difíceis na sua vida, problemas que não mudam, dificuldades que vão e vêm, você não desenvolve resistência, você não desenvolve confiança. E uma coisa tão importante na nossa vida espiritual, você não desenvolve maturidade cristã. E a maturidade é algo que nós precisamos na nossa vida. Então, essa pressão, ela vai te preparar. Essa pressão, ela está te preparando para te fortalecer, para você se tornar alguém mais resistente. Então Deus coloca situações na sua vida que são além da sua capacidade. Você vai sentir, através da palavra, que parece que você está vivendo coisas que são muito mais fortes do que a sua própria força. Porque você não sabe o resultado disso, você não sabe se você vai andar sempre com esse problema, se isso vai te acompanhar para o resto da sua vida. Parece que está demorando muito mais do que você está esperando. Só que eu quero te mostrar que ela não está piorando a sua vida. Na verdade, isso é uma chance para você passar para um próximo nível na sua jornada. Amém? Quero falar para você hoje que quando você está sob pressão, quando você está passando por essas adversidades, você aprender a aceitá-la, você aprender a usá-la ao teu favor. É isso que nós vamos ministrar hoje, para você fortalecer a sua fé, para você fazer orações mais ousadas. Vê como nós temos feito orações mais ousadas pela vida do Ravi, não é? Mais ousadas do que o começo lá, quando ele foi desenganado 3 vezes pelo médico. Agora as coisas estão correndo bem, o Davi está cada vez mais melhorando, diminuindo a medicação, já vão conseguir fazer exames que anteriormente não tinham certeza de fazer, porque se desligar ele de algum aparelho, ele não conseguiria. Essa semana já vão conseguir levar ele para um outro lugar onde tem a ressonância magnética. Então nós fazemos orações muito mais ousadas. Por quê? Porque estamos passando por processos de pressão, né? E aí eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, que você deve acreditar em coisas impossíveis para você, mas que são possíveis para Deus. Amém? Eu estava lendo essa semana uma história
de um tempo lá nos Estados Unidos. E houve um tempo nos Estados Unidos, é bem importante você entender isso aqui, porque vai te dar clareza por toda a palavra. Eu estava vendo que um tempo atrás, nos Estados Unidos, houve uma grande procura, em todos os estados dos Estados Unidos, por um peixe, pelo bacalhau. E eles estavam mandando bacalhau para todas as cidades dos Estados Unidos, mas eles tinham um problema. Eles estavam congelando o bacalhau, e quando o bacalhau chegava no lugar, o bacalhau chegava ruim, chegava sem gosto. E aí eles foram tentando outras formas, né? Aquelas empresas que exportavam para outros lugares, foram tentando outras maneiras de distribuir o bacalhau, né? De um jeito, de outro, mas sempre o bacalhau perdia o sabor. Teve um momento que eles começaram a transportar o bacalhau vivo. Eles colocavam naqueles vagões de trem, sabe? Os vagões de trem, e enchiam de água do mar e colocavam os peixes vivos. Só que esses peixes ficavam ali nos tanques e sendo transportados por todos os estados, e eles ficavam paradinhos. E chegava no lugar de distribuição, mesmo vivo. Por que eles ficavam paradinhos nos tanques? A carne chegava mole e não chegava com a qualidade que eles queriam quando eles acabavam de pescar o bacalhau. E aí alguém teve uma grande ideia: vamos colocar um bagre os bagres dentro do tanque, porque os bagres são inimigos naturais. Eu até coloquei uma foto de um bagre, para quem não sabe o que é um peixe bagre, né? É esse peixe que tem uns bigodinhos, alguns lugares chamam ele de peixe gato, né? Que tem um bigodinho. Esse bagre, ele é o inimigo natural do bacalhau. Então o que acontecia? Quando eles colocavam os peixes lá naqueles tanques, o bacalhau, como é um predador, o bagre, como é um predador do bacalhau, ficava o tempo todo na viagem correndo atrás do bacalhau. Quando o bacalhau chegava no lugar de distribuição, chegava do jeito que eles queriam. Por quê? Porque eles passavam o tempo todo de lá para cá, se movimentando e fugindo para não ser devorado por esse peixe. O Geraldo, que é um grande pescador, com certeza ele conhece essa história. Então, quando alguém teve essa grande ideia de colocar esse peixe lá no tanque, manteve o bacalhau alerta, manteve o bacalhau vivo, né? Porque ele é esse predador. Eu queria mostrar para você, através da palavra de Deus, a mesma coisa, que às vezes o que nós pensamos que é o nosso inimigo, presta atenção nisso, às vezes o que você pensa que é o teu inimigo, é na verdade uma carta na manga, que você tem um trunfo, que você tem para crescer. Então aquela pessoa no teu trabalho, que você está pedindo para Deus tirar ela há 27 anos do teu caminho, né? Aquele vizinho que, pelo amor de Deus, enche o saco, vive falando mal de você. São pessoas que você ora para Deus: Deus, dá um jeito, tira essa pessoa da minha vida. Eu quero mostrar para você que ela é um bagre na sua vida. Amém? Está entendendo? Vê o que a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 1 verso 7. Diz assim: essas provações são para te mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Fala comigo: a fé que nós temos, ela é verdadeira. Deus está usando essa pessoa, Deus está usando essa situação, Deus está usando talvez até mesmo essa doença, essa dificuldade que você está passando, para te ajudar a confiar nele, a ter orações mais ousadas, a ser uma pessoa mais gentil, a ter mais empatia com pessoas que passam o mesmo problema que você, e de repente até, por que não, aprender a perdoar o próximo, aprender a ser uma pessoa mais com coração como o de Jesus. Então você, com certeza, para pensar, você não seria a mesma pessoa se você não tivesse passado por algumas situações na sua vida.
É verdade ou não é? Então, na próxima vez que você vê aquela pessoa que te tira a paciência, que é muito difícil na sua vida, passa por ela, fala assim: bom dia, senhor Bagre, né? É um bagre na sua vida. Oh, bagre, ele nem vai saber, mas você sabe que aquela pessoa é alguém que está te ajudando a crescer. Essa situação na sua vida é uma situação que está te movimentando, está fazendo você orar mais, está fazendo você ler mais a palavra, está fazendo você ouvir a palavra do pastor Marcos 1, 2, 3, 4 vezes na semana, está fazendo você ler a mensagem. A propósito, irmãos, estou colocando sempre a mensagem lá no site, você pode acessar esse vídeo dessa mensagem, você pode ler também o esboço da mensagem para poder compartilhar com outras pessoas e compartilhar lá na sua cela, amém? Então o bagre é algo que é incômodo, chato. Esse bagre na nossa vida é uma coisa que nós não queríamos. Quantas vezes eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que disso? Não precisa, não tem necessidade de eu passar isso. Mas eu não entendia que aquilo era um bagre que Deus tinha colocado para poder me movimentar. Deus estava usando aquela situação, aquela pessoa, aquela falta de fidelidade que tiveram contra você, aquela falta de empatia que tiveram contra você, para te tornar alguém que Ele deseja que você se torne, usando essas situações para eliminar tudo aquilo que Ele não quer na sua vida, amém? Quero ler com você o Salmo de número 4, verso 1, e o Salmo de número 4, eu coloquei só a primeira parte do versículo, e é uma versão, talvez você veja outra versão na sua Bíblia, é uma versão americana, e eu gostei muito, porque ela fala assim: quando eu clamo, responde, meu Deus, da minha justiça, na pressão, tu me ampliaste. Fala assim comigo: Deus, na pressão, o Senhor me ampliou. Então o Salmo de número 4, quando Davi, ele orou isso, ele declarou: Senhor, tu me ampliaste na minha pressão. Sabe, Davi não se desenvolveu nos tempos bons, irmão. Davi não se tornou rei quando tudo estava bem, as ovelhas do pai dele estavam procriando, elas eram obedientes, ele mandava ir para cá, elas iam, ele assobiava, elas iam tudo para o lugar onde ele guiava. Não, a Bíblia fala que ele cresceu no meio dos desafios. Davi cresceu quando o pai dele não acreditava que ele poderia ser alguém. Davi cresceu no meio da descrença dos irmãos dele. A Bíblia fala que os irmãos tinham inveja de Davi. A Bíblia fala que Davi cresceu quando Saul, que era o rei de Israel, tentou matá-lo, porque Davi tinha sido ungido o próximo rei de Israel. Davi tentou acabar com a vida dele. Davi cresceu quando um próprio filho que ele tinha tentou usurpar o reino dele. Então ele enfrentou esses desafios. A Bíblia mostra para nós que ele enfrentou situações injustas, conflitos na família. Quantos de nós passamos conflitos e dificuldades com pessoas que nós cremos, amamos, trazemos para o nosso ciclo de convivência e nos traem, são desleais conosco. Mas veja, mesmo isso sendo difícil, mesmo isso sendo incômodo, isso era um bagre na vida de Davi, porque a chave que eu quero mostrar para você nesse versículo está aqui. Davi usou essa pressão como combustível para a fé dele. A Bíblia mostra para nós que sem se amargurar, sem se deprimir, sem parar de adorar a Deus, sem largar a célula, sem se desviar da igreja, sem essas coisas, a Bíblia mostra que Davi não buscou vingança, mas ele usou esses desafios para poder, como combustível para poder crescer, combustível para crescimento. Sabe, uma vez no deserto, Davi teve a chance de matar Saul. Eu já preguei isso várias vezes para você. Davi teve a chance, foi lá sorrateiramente, se aproximou do rei Saul e poderia ter matado ali, terminado com os seus problemas, mas ele não quis levantar a sua espada ou se vingar
de alguém que era um ungido de Deus. Veja bem, Saul era um ungido de Deus, mesmo Saul sendo alguém corrupto, mesmo Saul sendo alguém mau, mesmo Saul tendo errado muitas vezes. Davi não, a Bíblia fala que ele não quis se vingar de Saul, então ele só cortou um pedaço da roupa de Saul, do manto de Saul, para mostrar depois que ele teve a oportunidade de resolver tudo, mas não quis ir contra a palavra de Deus. Então mostra para nós que ele não foi contra o ungido de Deus, não quis se vingar. Sabe, irmãos, essa pressão não derrotou Davi, mas fortaleceu ele. As dificuldades mostravam que Davi, Deus estava provando Davi, trabalhando Davi, mudando a vida de Davi, e que ele no momento certo estaria pronto para liderar o seu povo. Então Deus estava moldando o rei Davi. Saul aqui parecia um inimigo, Saul aqui era esse bagre, mas na realidade ele ajudou a desenvolver o próximo rei de Israel, um homem tão importante no Antigo Testamento, tão importante no Novo Testamento, que foi patriarca, né? Através da família de Davi que Jesus veio. Então Davi foi alguém que foi desenvolvido pelos bagres, pelos Sauls que passaram na vida dele. Você na realidade não sabe quem é até ser pressionado. Na realidade nós não sabemos o potencial que nós temos até passar pela provação, até que passemos pelas dificuldades, até que passemos pela dor, até que o volume do amplificador da voz de Deus seja entendido, captado por nós, às vezes através do sofrimento, da dificuldade. Então essa pressão, você não sabe quem é até passar por ela, não conhece o seu verdadeiro potencial, o teu verdadeiro caráter não é revelado até que você passe por pressão. Sabia disso? A sua verdadeira liderança não é provada até que você passe por pressão, por dificuldades, por respostas que você precisa dar para Deus, para desenvolver aquilo que Ele quer que você seja. Então, eu quero mostrar para você que nós precisamos fazer como Davi. Davi, ele manteve a perspectiva correta, ele manteve o foco correto. Se você é capaz de fazer essa oração para Deus, se você é capaz de dizer para Deus: Senhor, na dificuldade o Senhor me ampliou, na dificuldade o Senhor me fez forte, nessa dificuldade a pressão que eu passei, ela me ajudou a segurar mais forte em Ti e viver o maior nível do meu potencial, maiores níveis que o Senhor me chamou para viver. Então fala assim comigo: o bagre é uma ferramenta, bagre é uma oportunidade que Deus te dá para você crescer, para você fortalecer o seu caráter e fortalecer a sua fé. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para você, irmãos. Se existe algum bagre, você identifica algum bagre na sua vida? Sei lá, que talvez você não estava percebendo que era um bagre, você não estava percebendo que isso era alguma coisa que podia estar te fortalecendo, mas você tinha um foco que isso não tinha um porquê, não tinha necessidade de ter essa pessoa na sua vida, não tinha necessidade de você estar passando por isso. Será que existem alguns bagres que você não identifica na sua vida? Pode ser que você está interpretando com uma visão errada a pressão que você está passando. Vou repetir, pode ser que você esteja olhando, observando a pressão de uma maneira errada, e você tem olhado somente coisas ruins diante disso que você está passando, e tem se tornado uma pessoa amarga, tem se tornado uma pessoa mais pesada, mais sem vontade para poder seguir em frente.
Então experimente uma visão nova, adotar uma visão nova, experimente enxergar essa situação de uma outra forma. Essa pressão tem poder. Essa pressão tem poder para te fazer alguém parecido, melhor, com aquilo que Deus quer para a sua vida. Ele está preparando você para algo maior, para níveis maiores que você ainda não viveu. Ele está preparando você para algo que você ainda não experimentou definitivamente, irmão. Amém? Fala para a pessoa do teu lado: irmão, cresça com esses desafios, cresça mesmo. Eu quero falar isso para você. Use isso para crescer. Use essa dificuldade para você avançar. Vou te falar algo que talvez ninguém nunca falou para você. A pressão, ela é essencial para desbloquear tudo aquilo que Deus tem para você, para desbloquear o seu maior potencial. Não tem como você chegar a um novo nível, a crescer, a ser um crente maduro, a ser um pai melhor que você deseja ser, um marido melhor, tratar sua esposa como ela deve ser tratada, tratar o seu marido como alguém que é bênção de Deus na sua vida, cuidar da sua igreja, que você foi plantado como você foi, como Deus te colocou aqui. Não tem como você fazer essas coisas se você não passar por pressão. Conforme você pede poder para Deus, Deus vai te mandar pressão. Deus, eu quero que a minha oração seja mais poderosa. Eu quero orar e as pessoas serem curadas. Quantos querem isso? Orar e as pessoas serem curadas. Deixa eu perguntar de novo: quantas pessoas querem curar outras pessoas? Orar pelas pessoas elas serem curadas. Mas quem quer orar por si próprio quando está doente? Ninguém, a maioria não gosta de ficar doente. A maioria não gosta de ter diagnósticos ruins. A maioria de nós não gosta. Eu não gosto. Mas muitas vezes eu tenho que clamar: Deus, me ajuda. Senhor, me cura. Cura minha mente. Cura minhas emoções. Me cura, Senhor, dessa situação que eu passei hoje, que eu passei nessa semana. Então eu só vou conseguir crescer se eu entender que essa pressão que Deus está deixando eu passar, enviando para a minha vida, é essencial. Eu quero te mostrar aquilo que Paulo fala sobre pressão, que está no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3. O apóstolo Paulo diz isso: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Paulo está nos dizendo aqui, que se você enxergar a pressão da maneira certa, as dificuldades, os atrasos, daquelas coisas que você tem orado anos e anos e parece que elas nunca vêm, ou seja, os Saúls na sua vida, os bagres que são mandados para te testar, se você permanecer cheio de alegria, olha o que ele falou: nos gloriamos, ou em outras palavras, nos alegramos, em outras versões, nas tribulações, nos gloriamos nas lutas, na pressão, como nós estamos dizendo aqui. Então essa pressão vai te tornar mais forte interiormente, te preparar para o que Deus tem reservado para você. Então aqui eu quero te mostrar uma chave fundamental que eu encontrei: a pressão sempre vai resultar em alguma coisa. Fala para o teu irmão: irmão, a pressão sempre vai resultar em alguma coisa, quer seja fé, quer seja esperança, quer seja perseverança, amém? Ou pelo contrário também, ela pode gerar desânimo, pode, se você deixar, gerar fraqueza, incapacidade. E agora eu te pergunto, a pergunta de R$1 milhão: o que a pressão está produzindo aí na sua vida nesses dias?
O que você está deixando a pressão que Deus permitiu gerar na sua vida? Incapacidade, desânimo, tristeza, fraqueza, vontade de desistir, reter o dízimo? Não, por favor. Ou você está deixando algo novo surgir, fé, esperança, orações ousadas, palavras de consolo, palavras proféticas na vida das pessoas? Você está vendo que algo está à sua frente? Você está vendo isso como algo negativo? Você está vendo isso como algo injusto? Você está vendo isso como algo que vai te derrotar, com uma visão de vítima, vitimismo? Ou você está enxergando algo que, com uma outra perspectiva, com outro olhar? Eu vejo isso como uma pressão saudável para eu crescer. Eu vejo isso como uma maneira que Deus está alinhando todas as coisas para eu me tornar aquilo que eu nunca fui na minha vida. Irmãos, eu lembro quando nós começamos a nossa igreja, há 9 anos atrás. O ano que vem nós faremos 10 anos de viver. Acho que nós poderemos fazer um ano de celebrações, né? 10 anos de viver poderia ser um ano, vai ser o ano das portas abertas, 2024. Poderíamos pensar num ano todinho diferenciado para comemorar os 10 anos da Viver. E eu lembro que nós, há 9 anos, quando nós começamos a igreja, quando meu pai decidiu entregar a igreja em si, o prédio e tudo que ele tinha construído em quase 30 anos de ministério para a denominação, e nós começarmos a viver, eu me lembro que teve uma palavra de um dos pastores, supervisores da igreja local, e a palavra foi: essa igreja não vai passar de 6 meses. Só que nós não demos ouvido para isso. Foi ruim ouvir de alguém, de um pastor, de alguém que deveria nos abençoar, porque nós não ficamos com nada, só entendemos que aquela visão já não se encaixava mais para nós queríamos viver outras coisas, e em vez de abençoar, ele falou: essa igreja não vai durar 6 anos, 6 meses, 6 meses, quem dera ele falasse para 6 anos, a gente ia mostrar, demorou, mas ele falou 6 meses. Eu considero aquele pastor um cabeça de bagre. Ele não é um bagre. Sabe por que a gente fala cabeça de bagre? Às vezes a gente fala, pessoal, mas o cara é cabeça de bagre. Às vezes cabeça de bagre é aquela pessoa meio idiota, meio boba, meio sem noção, né? Faz as coisas sem pensar, né? O jogador cabeça de bagre, eles falam que é aquele cara que tem força, mas não tem estratégia. Então o bagre, me parece, eu nunca abri a cabeça de um, mas me parece que o bagre tem uma cabeçona, mas eu não sou um bagre, eu sei, e uma bocona bem grande e um cérebro pequeno. Então são esse senhor bagre que às vezes aparece na nossa vida, sabe? E falou: olha, não vai durar 6 meses. Mas mal sabia ele que ele foi um bagre que movimentou a igreja. Então não vai passar, vai chegar até Deus voltar, em nome de Jesus. Nós vamos multiplicar, nós vamos crescer, e hoje nós estamos aqui juntos. Você veja, nós passamos situações que foi chata naquela transição, muito, muito chata, mas que ninguém gostava, que ninguém queria, calúnia, mas tudo aquilo teve um propósito, para alinhar a nossa visão, para nós descobrirmos realmente quem nós éramos em Deus, a desenvolver nosso chamado, a desenvolver aquilo que Deus deu nas nossas mãos. Então, para permanecer renovado, para permanecer edificado, para permanecer avançando, você precisa ser essa pessoa com essa característica, amém? Que pega as dificuldades e, mesmo que ouve aquele sussurrar no seu ouvido: olha o que você está fazendo, olha o que você está se metendo, você nunca foi chamado para isso, não sei porque você foi se enfiar em ser líder, ser pastor, discipulador, para que foi casar, está vendo agora a dificuldade que você está passando, para que você foi envolver nisso, para que você foi ser empreendedor?
Então aqueles sussurros do inferno vindo na sua mente, você tem que declarar: eu já sei para que Deus me chamou, eu já passei muito tempo orando para desistir, eu creio na bondade de Deus, eu creio que Deus me chamou, e nada vai me tirar do destino que eu tenho em Deus, nada vai me desviar daquele chamado que Ele me deu um dia. Muitas portas foram abertas, muitos gigantes, Williams, foram destruídos, muitos caminhos se revelaram, onde a gente às vezes não via nenhum, e Deus foi nos mostrando, nós fomos entendendo, as coisas foram se abrindo. Nós não gostávamos daquela pressão, nós não queríamos passar por aquela dificuldade, nós não queríamos passar por deslealdade, nós não queríamos que as pessoas nos caluniassem, mas tudo isso foi usado para que nós tivéssemos uma igreja forte, e hoje você fizesse parte de algo forte, algo grande, algo que está crescendo e vai chegar a lugares ainda maiores. É isso que nós estamos construindo aqui, irmãos. Mas eu queria que você refletisse comigo e considerasse também as suas conquistas, as coisas que você já realizou debaixo de pressão, aquilo que você tem que fazer debaixo de pressão. Criar um filho, quando as pessoas diziam que você não ia dar em nada. Criar uma família, quando falavam que você era uma pessoa cabeça de bagre, que nunca ia dar conta de cuidar de alguém. Debaixo da pressão, talvez você entendeu, descobriu o seu potencial, quando as pessoas nunca imaginariam onde você chegaria, nunca imaginariam o que você ia atingir, as metas, os alvos, que você mesmo jamais conseguiu imaginar que ia alcançar. Eu mesmo nunca imaginava que ia estar aqui hoje, mas eu entendo os obstáculos que eu tive que passar, a vergonha, a timidez que eu tive que vencer, para poder estar falando para você alguma coisa. Mas sabe, irmãos, até hoje as pessoas se surpreendem quando ouvem falar de você, até hoje as pessoas se surpreendem quando ouvem falar de mim, de você. Puxa vida, quem diria? Os bagres vão dizer, quem diria? Quantas coisas você não fez debaixo de pressão? O bagre era necessário. Fala comigo, o bagre foi necessário. Foi necessário. Era preciso que Saul sentisse ciúme de Davi, para ir atrás dele, querer acabar com a vida dele. Foi necessário que algumas pessoas não acreditassem em você, para você estar aqui hoje, liderando, trazendo a sua família para cultuar o Senhor. Quantos tropeções, quantas coisas erradas talvez aconteceram, mas foi necessário você passar por algumas coisas, para que hoje você tivesse a sua vida fundamentada na palavra de Deus. Foi importante você se sentir desqualificado, foi importante você passar pelo desemprego, foi importante você passar pela depressão, pela ansiedade, pelo medo, pela calúnia. Foi dificultoso, foi difícil para nós. Talvez você não tinha treinamento, você não teve capacidade vinda de outras pessoas, talvez seus professores você não era o melhor da sala, seus professores não olhavam para você como você queria. Talvez você era o mais baixinho da sala, ou talvez você era o mais desajeitado, não sei, mas foi importante você passar por certas situações, porque essa pressão te preparou e tem te desenvolvido para você alcançar lugares maiores na sua vida e na sua família. Amém? Foi nos momentos de pressão, não foram nos momentos fáceis que você cresceu. Quantos concordam comigo? Digam amém. Foi nos momentos difíceis da sua vida que você ampliou, que você cresceu, conseguiu novos patamares. Então você sabe como transformar essa pressão em poder. Em Êxodo capítulo 14, no verso 4, a Bíblia mostra que o povo de Israel, ele teve uma dificuldade muito grande. Foi quando
o Senhor endureceu o coração de Faraó, e Faraó começou a perseguir o povo. O povo de Israel, ele era escravo ali no cativeiro, no Egito, e a Bíblia fala que Deus mandou Moisés. Eles foram escravos por muitos anos, e Moisés foi até Faraó, para falar aquilo que Deus tinha dito para ele, pedir para liberar o povo. Mas um detalhe, irmãos, é que Moisés estava intimidado. A verdade é que a Bíblia fala que Moisés estava com medo, inseguro, ele tinha gagueira. Ele precisava ir para o homem mais importante daquela época, Faraó, falar para os escravos, para ele liberar os escravos, para deixarem o cativeiro, e ele tinha medo disso. E a Bíblia fala que então, para piorar a situação, Deus vai endurecer o coração do Faraó. Deus tinha falado para Moisés para falar para o Faraó, sim ou não? Mas ele também fez com que Faraó endurecesse o coração. E eu quero te mostrar que isso foi uma estratégia de Deus. Foi uma estratégia de Deus, porque Faraó era um tipo de bagre na vida do povo e também na vida de Moisés. O coração de Faraó foi endurecido, mas Deus estava usando toda aquela situação difícil para que eles superassem aquele cenário, para que eles superassem aquelas dificuldades, para que Deus pudesse demonstrar todo o seu poder na vida do povo e para todas as pessoas, de maneira muito mais impressionante, de maneira muito maior. Então eu preguei para você na semana passada, sobre quando eles atravessaram o Mar Vermelho, e Deus livrou eles de Faraó. Houve resistência de Faraó, era uma parte do plano de Deus, para que quando Deus alcançasse, intervisse, viesse com um milagre, fosse de uma maneira milagrosa, algo extraordinário. Esse é o seu Deus. Deus é um Deus milagroso, Deus é um Deus extraordinário, amém? Aplaude o Senhor por isso. Esse é o seu Deus, aleluia. Irmãos, e há momento que Deus direciona você para fazer alguma coisa. Há momentos que Deus te leva por caminhos, abre uma porta, tudo permanece muito bem, você está na vontade de Deus, então Deus permite que você passe por pressão. Então do nada a pressão aumenta, então do nada algo acontece, as oposições vão aparecendo, aquela pessoa que você estava contando desanima, ou a falta de lealdade de repente com alguém que você nunca pensou, obstáculos aparecem, as pessoas te deixam, as portas se fecham, o trabalho que você tinha, ele vai para o beleléu, acontecem as pressões. É nesses momentos que nós entendemos Moisés perguntando: Deus, onde que o Senhor está? É nesse momento que nós estamos com muita pressão, com muita dificuldade, nos sentindo oprimidos, nos sentindo desanimados, mas saiba que Deus está cuidando de você, irmão. Saiba que Ele está cuidando da sua família, saiba que Ele tem tudo planejado. Deus não fica sem opções. Ele não te trouxe até aqui para falhar com você, Ele não te trouxe até aqui para que você fosse destruído. Há um propósito, mantenha a sua fé. Amém? Mantenha a sua fé. A pressão, a dificuldade, Deus está trabalhando por dentro de você, Deus está te fortalecendo, Deus está mudando os cenários dentro de você, para que você possa lutar mais, acreditar mais, confiar mais, crescer mais, multiplicar mais, ter mais recursos, ser mais abençoador. Deus está no meio de tudo isso. E quando Deus vê a sua fidelidade, você sabe que Deus sabe quando você está fazendo o melhor, amém? Deus sabe que nesse momento você, mesmo nesse momento difícil, mesmo nesse momento de resistência, Deus reconhece quando você mantém a paz, você permanece em fé sob a pressão.
Você permanece calmo no meio do conflito. Deus enxerga tudo isso. Deus sabe que você está passando por um teste. Deus sabe que está doendo, que as dificuldades estão batendo na sua porta. Mas em nome de Jesus, quero que você entenda que tudo isso que você está passando, há um propósito nessa pressão, há uma bênção nessa pressão. Eu jamais poderia falar com alguém que sofre de ansiedade se eu não tivesse passado de uma maneira tão forte a ansiedade na minha vida. Talvez você não consegue falar com alguém, não conseguiria falar com alguém da maneira que você fala, se você não tivesse passado pelas situações que você passou na sua vida, no seu casamento, com o seu filho, de perseverar, de continuar, de ir para Deus, de aceitar, de abraçar a luta, e não simplesmente falar: Deus, arranca isso de mim, porque às vezes Deus não vai arrancar, irmãos, não é tempo, mas você está focado: Deus, que o Senhor não tira, abraça isso, usa isso para crescer, usa isso para ser mais elevado, ser um crente mais maduro, em nome de Jesus. Queria orar com você. Você pode se colocar em pé? Talvez você está passando por um teste. Eu queria ministrar agora, em nome de Jesus, que essa pressão em breve se transformará em força na sua vida.